Capítulo 46 Os 7 domínios do Deus maligno. Pérola de veneno do céu, inesperadamente tem esse tipo de habilidade. Jasmine disse surpresa, enquanto ela olhava para a mão esquerda de Yun-Che. Falando estritamente, isso não é somente o poder da pérola de veneno do céu. Yun-Che disse com o rosto cheio de orgulho, mesmo sem a pérola de veneno do céu, desde que nós encontrássemos os medicamentos purificadores, eu ainda assim poderia ter encontrado um método para abrir todas as minhas profundas entradas, apenas o tempo e esforço que eu teria que fazer seriam várias vezes maiores. Você? Jasmine olhou para ele suspeita. Eu não te disse que eu sou um médico excepcionalmente habilidoso. Como um médico gênio, eu tenho total conhecimento das entradas e saídas do corpo humano, eu sou excessivamente familiarizado com as profundas veias. Em minha vida, eu abri milhares se não dezenas de milhares de profundas entradas. Antes do falecimento de meu professor 3 anos atrás, eu nunca falhei nenhuma vez em abrir qualquer profunda entrada. E também acontece que nem mesmo os medicamentos de mais altos níveis não podem ser comparados com a habilidade de purificação da pérola de veneno do céu. Usando esses poderes para abrir minhas profundas veias não é nada mais que um assunto simples. Yun-Che falou em uma maneira bem relaxada até o ponto que alguém não poderia nem mesmo ver nenhuma arrogância ou autoconfiança, como se ele estivesse narrando algo extremamente comum e insignificante. Entretanto, Jasmine inesperadamente foi incapaz de suspeitar do fundo de seu coração. Ela olhou para Yun-Che por um bom tempo e então finalmente disse em voz baixa, mas que companheiro estranho. Entretanto, você pensa que você é incrível apenas com as profundas entradas abertas. Suas fundações sozinhas, já estão bem atrás dos outros. Yun-Che não se importou com Jasmine jogando um balde de água fria nele e perguntou diretamente, agora há pouco, você disse que depois de abrir todas as 54 profundas entradas a habilidade única seria revelada, mas por que eu não sinto nenhuma mudança? Examine cuidadosamente suas profundas veias mais uma vez. Jasmine respondeu. Yun-Che fechou seus olhos e começou a olhar em suas novas profundas veias. Todas as 54 profundas veias tinham sido abertas. Embora elas estivessem vazias por dentro, o odor era incomparavelmente limpo. Yun-Che investigava atentamente e então ele começou a ter um sentimento desarmonioso. No próximo segundo, seu foco se prendeu firmemente no centro das profundas veias. As profundas veias dentro do corpo humano eram como uma árvore robusta e madura com muitos galhos espalhados por todas as direções e em cada galho tinha uma profunda entrada. Quanto ao tronco, era a posição do núcleo mais importante das profundas veias, a base de todas as profundas veias. Nessa base, não haviam profundas entradas. Entretanto, nesse momento, ele surpreendentemente descobriu que na posição do núcleo de suas profundas veias, apareceram 7 marcas parecidas com as profundas entradas, além disso, elas assumiam a formação das 7 estrelas da Ursa Maior. Embora elas tinham a forma das profundas entradas, essas marcas tinham um tipo de sentimento diferente quando comparadas com profundas entradas normais. Elas tinham uma cor borrada e no lugar em que elas apareceram, despedaçaram o conhecimento de Yun-Che e o deixaram surpreso além de palavras. Como pode haver 7 profundas entradas adicionais? Yun-Che perguntou em espanto enquanto ele abria seus olhos. Não, essas não são profundas entradas. Jasmine disse fracamente, elas são usadas para ativar os 7 domínios das artes secretas do Deus maligno. Os 7 portões. Portões. Essa foi a primeira vez de Yun-Che ouvindo esse termo. As profundas veias que o sangue imortal garantiu a você, realmente não têm diferença em outros aspectos quando comparadas com profundas veias normais,
Entretanto, a principal diferença liga nessa profunda arte do Deus maligno que ela carrega, as artes secretas do Deus maligno. Essa profunda arte tem um total de 7 grandes portões, eles não precisam serem cultivados ou algo parecido, mas ao invés disso, elas existem somente em suas profundas veias. Toda vez que as artes secretas do Deus maligno tiverem aumentado por um domínio, um dos portões irá se abrir. Não? Isso deveria ter sido dito ao contrário. Cada vez que você abrir um portão, as artes secretas do Deus maligno irão aumentar em um domínio. Ao mesmo tempo, em cada domínio das artes secretas do Deus maligno, haverá uma profunda técnica do Deus maligno correspondente. Você entende se eu disser isso dessa maneira? Jasmine explicou lentamente. Yunche. É claro que Yunche não sabia o conceito geral das profundas artes e profundas técnicas. No continente profundo céu, quase metade dos praticantes do profundo tinham profunda força pura ao invés de profundas artes. Profundas artes são divididas em categorias diferentes, mas nenhuma poderia reforçar a profunda energia diretamente. Algumas podiam mudar o atributo ou canalização da profunda energia. Por exemplo, as artes secretas da nuvem congelada de Asgard, quando usadas, transformavam a profunda força em uma aura de gelo. Quanto mais alto o domínio das artes secretas da nuvem congelada, mais fria a profunda força e profunda energia seriam. Rumores diziam que quando treinada até o pico, uma pessoa poderia selar instantaneamente tudo com gelo em milhares de quilômetros. Similar, as artes secretas dos Céus Ardentes do clã dos Céus Ardentes, uma das 4 seitas maiores, também podiam mudar o atributo da profunda força, mas era o exato oposto da nuvem congelada de Asgard. Ela poderia mudar em uma profunda energia ardente e quente. Quando treinada até o pico, os rumores diziam que uma pessoa poderia usar sua mão para derreter em armas. Também existiam algumas profundas artes que não eram para o uso da profunda força, mas ao invés disso, eram usadas para auxiliar no treinamento da profunda força e etc. Por exemplo, havia a sinistra arte de combinação Yin-Yang que permite os homens e mulheres a aumentarem suas profundas forças através de relações sexuais. Profundas artes normalmente eram herdadas e transmitidas nas seitas ou famílias, mas nunca eram divulgadas para o público, portanto esses praticantes do profundo nômades geralmente não tinham profundas artes. O clã Xiao também não tinha nenhuma profunda arte tradicional, as únicas coisas que seus ancestrais deixaram foram apenas algumas profundas técnicas fracas e nada mais. Quanto a profundas técnicas, como o nome implica, são técnicas que usam métodos diferentes para executar um grande poder usando a profunda força. Algumas profundas técnicas exigem profundas artes específicas no corpo de uma pessoa para serem executadas. Então isso significa que agora eu posso usar as artes secretas do Deus maligno que você mencionou, Yunche perguntou imaginando. Isso mesmo. Jasmine concordou com sua cabeça, suas profundas veias ainda estão vazias agora, então você não pode sentir, mas uma vez que você tenha profunda força, você naturalmente irá sentir a existência das artes secretas do Deus maligno. Você também disse agora que as artes secretas do Deus maligno não precisam ser cultivadas e cada vez que eu abrir um portão, as artes secretas do Deus maligno iriam aumentar em um domínio. Nesse caso, como eu abro um portão? Yunche perguntou. Ele nunca tinha escutado sobre o conceito de portões no passado, então ele não se atrevia a ser imprudente. E também se o método de abertura fosse parecido com o método de abrir as profundas entradas, então ele poderia abrir todos eles facilmente em um curto período de tempo, permitindo as artes secretas do Deus maligno a atingirem o domínio mais alto em um instante.
Nas mãos dos outros, isso era considerado impossível, mas nas mãos dele, isso realmente era tão fácil quanto virar a palma da mão. Isso é muito simples, milhares de vezes mais simples que você abrir todas as profundas entradas. Jasmine começou a sorrir e enquanto ela sorria bem estranhamente, o conteúdo da comparação dela deixou Yunchi ainda mais atordoado que o normal. Isso pertence às suas profundas veias, então se você quiser abri-los, você abrirá naturalmente. Se você desejar isso, você precisa apenas usar sua imaginação e todos os 7 portões se abrirão. Apenas tenho que imaginar. E então todos os 7 portões irão se abrir, deixando as artes secretas do Deus maligno diretamente no domínio mais alto. Entretanto, quando ele viu o sorriso perigoso no rosto de Jasmine, é claro que Yunchi não se atrevia a acreditar no que ela tinha acabado de dizer e perguntou debilmente, tão simples assim? Isso mesmo, simples assim. Entretanto, o resultado será bastante aterrorizante. Você irá morrer. Seu corpo explodirá instantaneamente e você morrerá. Jasmine disse em voz baixa. A boca de Yunchi se abriu levemente. O atributo das habilidades das artes secretas do Deus maligno é classificada como furiosa. O primeiro domínio, alma maligna; o segundo domínio, coração ardente; o terceiro domínio, purgatório; o quarto domínio, ressoar dos céus; o quinto domínio, Hades. A voz de Jasmine parou alertado Yunchi que perguntou impacientemente, e sobre o sexto e o sétimo domínio? Por que eu morrerei se usá-los? Essa princesa também não tem ideia sobre o sexto e o sétimo domínio. No registro gravado naquela gota de sangue imortal mencionava apenas até o quinto domínio. Pensando sobre isso, provavelmente é por causa que quando o Deus maligno deixou a gota de sangue imortal para trás, ele acreditava que com o corpo humano, abrir o quinto domínio seria o limite. Ao menos que alguém estiver procurando pela morte, senão isso seria essencialmente impossível abrir o sexto portão a qualquer momento. Portanto, ele não deixou nenhuma informação sobre o sexto e o sétimo domínio. Porque toda vez que você abre um portão, as artes secretas do Deus maligno irão aumentar em um domínio, e acompanhado disso virá o súbito aumento de estresse que seu corpo não será capaz de suportar. Se você forçar as artes secretas do Deus maligno para atingir um domínio que você não é capaz de lidar, nos casos leves seu corpo irá sofrer danos sérios e sua vitalidade também irá ser gravemente ferida. Nos casos graves, suas profundas veias irão explodir e seu corpo irá se desintegrar como se despedaçasse em pedaços, resultando em morte. Com seu corpo atual, mesmo se você abrir somente o primeiro portão, você irá explodir imediatamente e morrerá. Tão assustador assim. Qual o significado do atributo furioso das artes secretas do Deus maligno? Qual o nível que eu preciso para ser capaz de usá-lo? Yunchi perguntou. Jasmine rolou seus olhos enquanto um olhar desdenhoso brilhou sob seu rosto delicado. Você não acha que está fazendo essa pergunta muito cedo? Você acabou de conseguir suas profundas veias sem nenhuma gota de profunda força e você já está sonhando em atingir os céus com apenas um passo. Ou que, você está certa? Yunchi não teve resposta, ou ele continuou a perguntar. Enquanto ele mudava seu foco dos portões, ele respirou fundo. Embora seja um pouco tarde, eu definitivamente não deixarei essas profundas veias que vieram do Deus maligno serem desperdiçadas. Eu irei começar a cultivar imediatamente. Rosnar. Logo que Yunchi transbordava de determinação, um último rosnado veio de seu estômago, dissipando instantaneamente o ar de grandeza que ele tinha reunido justo agora. Ele não tinha comido durante toda a tarde e noite, portanto seu estômago já estava fazendo estrondos com fome. Já que você está tão familiarizado com as profundas veias,
você não precisa dessa princesa para ensiná-lo como entrar no domínio profundo elementar. Essa princesa deve voltar agora para a pérola de veneno do céu, você não está permitido a atrapalhar essa princesa nos próximos 3 dias. Anteriormente, Jasmine tinha sofrido dos efeitos da repercussão do veneno mortal depois de usar repetidamente sua profunda força, embora a repercussão estava sendo reprimida pela pérola de veneno do céu no momento, ela ainda permitia o veneno mortal se infiltrar mais para dentro da alma. Se ele não fosse purificado pela pérola de veneno do céu, ele poderia até se espalhar para a origem de sua alma e nesse momento, mesmo a pérola de veneno do céu não seria capaz de salvá-la. Por favor, espere um momento, eu ainda tenho algumas perguntas. Você continua a se referindo a você mesma como essa princesa, será que você é uma princesa real de algum império? Rei. Antes mesmo de Unti ter terminado de perguntar, o corpo de Jasmine já tinha desaparecido enquanto virava uma luz escarlate, e entrou na pérola de veneno do céu. Embora ele estava com fome, ele não podia mais voltar para a cidade da Floresta Saiyan. Xiao Kuang-un e sua gangue provavelmente já descobriram sobre as horríveis mortes de Xiao Bea e Xiao Ju, e inevitavelmente iriam ligar suas mortes a ele. Se ele encontrasse eles com seu corpo atual sem nenhuma profunda força, ele no mínimo morreria 10 vezes. Depois de alguns momentos de considerações, ele vigiou a cordilheira de montanhas que se estendiam afora, para quem sabe onde. Enquanto rangendo levemente seus dentes, ele andou apressadamente na direção oposta da cidade da Floresta Saiyan. A jornada da cultivação do profundo nessa vida, irá começar nessa cordilheira do dragão escarlate.